Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a lição do dia 19 de agosto, a entrega do Decálogo, terceiro trimestre de 2025. Convido para uma oração inicial. Pai eterno Deus, perdão pelas falhas e pecados, agradecemos a oportunidade de falar da tua livros de. Então vamos lá? O texto, já vou colocar o texto aqui, nós vamos comentar sobre ele. A entrega do Decálogo. Quais são os princípios do Decálogo e como ele está organizado? Então, nós vamos pegar a parte final da lição em que ela comenta sobre quais seriam os princípios do Decálogo e como ele está organizado. Parte intermediária, né? Depois nós vamos ler os versos. Então, vamos lá, olha. Como a lição colocou aqui, nos 4 primeiros mandamentos, o Decálogo explica o que significa amar a Deus. Nos 6 mandamentos seguintes, explica o que significa amar o próximo. O Decálogo começa com o princípio de honrar a Deus acima de tudo, amor vertical, e continua com respeito aos outros, amor horizontal. Eu costumo dizer e entendo que é, quando você obedece aos mandamentos em geral, você ama a Deus. Quando eu obedeço, eu invertendo, né? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu obedeço aos mandamentos, sejam os mandamentos ligados diretamente a Ele, sejam os mandamentos ligados diretamente ao próximo. Então, quais mandamentos eu mostro que eu estou amando a Deus? A todos. Quando eu amo a Deus, eu vou praticar os mandamentos. E existem mandamentos específicos em relação ao próximo, né? Então, por exemplo, quando eu digo é, não terás outros deuses diante de mim, é uma relação direta com Deus, mas ela envolve o próximo. E quando eu tenho outros deuses diante de Deus, sendo um mau testemunho para o meu próximo. Então, eu também não estou amando o meu próximo quando eu transgrido o mandamento de não ter outros deuses diante de Deus. Quando eu faço, se eu fizer imagem de escultura para adorar, eu estou dando um mau testemunho para o meu próximo. Então, eu também não estou amando o meu próximo. Então, veja, em todos os mandamentos, nós vemos amor a Deus e amor ao próximo manifestando. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer aos mandamentos. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou obedecer aos mandamentos. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se eu estou em público e eu digo o nome de Deus em vão, estou prejudicando aquelas pessoas, eu estou induzindo aquelas pessoas ao erro ao fazer isso pelo meu mau testemunho, não por incentivá-las diretamente, mas pela minha prática eu estou sendo um mau testemunho. Então veja, é difícil separar amor a Deus e amor ao próximo nesse aspecto. Agora, é claro que, como a Bíblia coloca, se nós não conseguimos amar ao próximo que temos, nós não conseguimos enxergar a necessidade de nos preocupar com o próximo que nós vemos, como amaremos a Deus que não vemos. Pelo menos via de regra não vemos diretamente, né? Então esse é um ponto importante. O amor ele se revela no conjunto, né? Então é, é difícil um mandamento que eu transgrida publicamente, principalmente, e que não revele a minha falta de amor para com o próximo também, além de para com Deus. A diferença é a intensidade do amor. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então eu preciso aprender a me amar, aprender a amar o próximo, entender o que é esse amor realmente. E não posso amar nem a mim e nem ao próximo acima de Deus, e nem de forma igual a Deus, abaixo do amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, os princípios são honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro lugar, o primeiro e mais elevado lugar. Honrar e preservar a posição exclusiva de Deus, e não substituir por um ídolo de qualquer forma. Qualquer forma. Nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. Reverenciar o nome de Deus, que significa basicamente seu caráter e sua reputação. Ou seja, aquilo que Deus representa na minha vida e, obviamente, o nome dele também. Né? Sendo que o nome é um indicativo do caráter, eu tenho que ter respeito ao nome. Isso revela meu respeito também ao caráter e à reputação de Deus. Honrar o dia de descanso e adoração, especificamente o sábado, não é 1 em 7, né? É o sétimo. Respeitar os pais e, mais do que respeitar os pais, honrar pai e mãe,
significa não apenas respeitar os pais no sentido, né, genérico da palavra, mas fazer o possível para auxiliar, para dar condições, né? Respeitar a vida, ou seja, respeitar a vida é preservar a vida, e, de regra, impedir que a vida perca, não é? Então, isso é algo amplo, né? Respeitar o casamento, ou seja, incentivar o casamento, desmotivar um relacionamento que tira o casamento, né? Por aí afora. Respeitar a propriedade das pessoas, que é o quê? Incentivar o trabalho para a manutenção da propriedade, desestimular qualquer ação que prejudique a propriedade, no sentido de prejudicar o valor do trabalho, respeitar a reputação dos outros e respeitar a si mesmo para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter. Então, você não vai dizer falso testemunho, eu não vou dizer falso testemunho, e eu vou buscar falar coisas que sejam realistas. Então, nem para beneficiar, nem para prejudicar, no sentido de exagerar as qualidades de alguém, por exemplo, eu não posso, né? Então, quando eu digo um falso testemunho, a Bíblia fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando eu estou prejudicando a imagem do meu próximo, estou falando algo contra ele, contrário àquilo que realmente acontece, aquilo que eu realmente preciso informar a respeito do meu próximo quando necessário. E se eu exagero características do meu próximo, eu também estou falando algo contra ele. Eu estou inventando uma realidade que não existe, isso prejudica. Aliás, é, a bajulação, né, é algo extremamente prejudicial que geralmente quem faz não faz com bons motivos, geralmente. Mas alguns fazem até por idolatrar pessoas. Tá? Então elas estão, além de se prejudicar, elas estão prejudicando aquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa tenha um senso de si cada vez mais egocêntrico e muitas vezes, quando ele não corresponde à realidade, prejudicial, né? Jesus disse: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A verdadeira obediência é uma expressão do amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo. Então, é interessante como a lição encerra isso aqui. Ela coloca lá. É geralmente a forma que a gente aprende. Ah, amor a Deus, amor ao próximo, né? Só que todos os mandamentos revelam amor a Deus e amor ao próximo. É claro que quando eu falo o nome de Deus em vão, quando eu adoro outros deuses, quando eu tenho outros deuses além de Deus, quando eu faço imagem de escultura escondido e ninguém está vendo, a minha relação é diretamente só com Deus, não está envolvendo o próximo ali. Não diretamente, vamos dizer assim, o próximo não está vendo. Mas, por exemplo, se eu compro imagens de esculturas e vou adorar aquelas imagens, eu já prejudiquei aquele próximo que me vendeu, eu já dei um mau testemunho para aquele próximo que me vendeu, eu já incentivei o meu próximo a fazer o erro, mesmo que ele não me veja. Ah, comprou pela internet, por exemplo. Eu estou incentivando aquela pessoa a continuar a fazer o erro. Então, veja, é, 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 é difícil separar a questão do amor. É difícil você falar, isso é só amor a Deus, isso é só amor ao próximo. É junto, né? Separar isso. Então, é interessante que a lição, quando ela encerra, ela faz esse vínculo. A verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo. Tudo que eu faço para Deus, em relação a Deus, vai ter um reflexo no meu próximo. E tudo que eu faço para o meu próximo tem a ver com o meu amor a Deus. É difícil separar, né? Então, vamos lá agora ponto a ponto, né? Então, os princípios do decálogo nós já vimos. Eu vou enfatizar alguns pontos, né? Em que a lição comenta também. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu livrei vocês. Ofereci o meu perdão a vocês. Ofereci a liberdade a vocês para obedecer. Então, agora vocês têm a liberdade para me obedecer, para ser meus servos. Então, Deus está dizendo: você prefere ser escravo do mundo ou servo de Deus?
É isso que ele está dizendo para mim, para você, para nós, né? Eu prefiro ser escravo do mundo ou servo de Deus. Ele fala: se você quiser, eu te liberto. Para que você se mantenha liberto, eu tenho que ser o seu Senhor. Ou seja, se Deus não for o nosso Senhor, fatalmente nós vamos ser escravos do mundo. Não necessariamente escravos no sentido físico, como no Egito lá, de ser preso e ficar pegando coisa pesada e etc. Mas escravo mentalmente e até fisicamente, né? Física e mentalmente. Escravo dos vícios, escravo dos maus hábitos, escravo dos maus pensamentos, escravo das más percepções a respeito da realidade e por aí afora. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. O odeiam aqui, ele, ele pode ter inclusive o sentido de daqueles que não têm o devido respeito por mim, não têm a devido consideração para comigo. Não no sentido de odiar que, eu detesto a Deus, não, mas não são apenas pessoas que detestam a Deus, que fazem, muitas vezes, vão contra eles e acarretam problemas para as gerações. Nós temos várias pessoas por aí que falam: eu amo a Deus, eu sou um servo de Deus, e muitas vezes acarretam essa iniquidade dos pais dos filhos, principalmente pelos maus hábitos cotidianos, né? No aspecto físico, no aspecto intelectual, aquilo que se alimenta, aquilo que assiste, filhos, aquilo que fala com os filhos. Então, esse odiar não tem necessariamente sentido de, eu detesto a Deus, eu falo tudo contra ele, né? Faço misericórdia dos que me amam e aos que guardam os mandamentos. Então, ele fala: não tem como falar em amor sem falar em obediência. Não tem como falar em amor sem falar na disposição em servir a Deus. Porque o Senhor não terá por inocente. Então, apesar dele estar falando aqui, dele falar aqui do não tomar o nome de Deus em vão, nós percebemos pelo contexto dos mandamentos que ele não tem por inocente ninguém que, conhecendo a sua mensagem, transgrida. No sábado, um ponto importante, todos os pontos são importantes, mas o ponto que nos ajuda a entender melhor o caráter, de forma mais explícita, o caráter do sábado. Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas deverá transgredir, deverá fazer atividade no sábado, mostrando o caráter universal do sábado. Tão universal que nem o animal e nem o estrangeiro que estivesse dentro das portas, mesmo que o estrangeiro não quisesse circuncidar, não quisesse fazer parte do povo de Deus, ele tinha que obedecer. E ele fala: por quê? Qual o motivo? Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e depois ele cessou suas atividades, abençoou, santificou. E aí, no mandamento de honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias. No entanto, nós vemos biblicamente que não só esse mandamento nos ajuda a prolongar os nossos dias, mas a Bíblia fala que os mandamentos, no geral, nos ajudam a prolongar nossos dias, a viver melhor. E disse Moisés ao povo: não tema, não temais. Deus veio para nos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, Deus nos prova para que nós pequemos? Não, pelo contrário. Ele nos prova para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para que não sejamos escravos do pecado. Todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Em todo lugar. Então ele fala: olha, onde você me chamar, onde você estiver em comunhão comigo, eu vou poder atuar na sua vida, eu vou poder vir a ti e te abençoar. Agora, onde você estiver, que você e eu não permitirmos que Deus atue na nossa vida, ele não vai ter como vir até nós e nos abençoar. Ele não vai ter. Em que aspecto nos abençoar? Ele está falando aqui no contexto da obediência aos mandamentos. Ele fala: enquanto eu não estiver disposto a obedecer os mandamentos de Deus, as bênçãos decorrentes daquela obediência não tem como me alcançar. Também não subirás ao altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Deus, nos detalhes. Olha, quando você estiver exercendo o seu ofício, né, você deve se preocupar em todos os detalhes para que você, mesmo sem perceber, prejudique a mente de alguém. Decálogo não começa com os mandamentos, mas com a ação de Deus para com seu povo, revelando a sua graça, conforme nós lemos, né? A palavra é amor, o amor é o dom supremo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e todas as forças.
essas palavras estarão no teu coração. Todas as palavras de Deus, Ele quer que esteja na nossa mente, que nós possamos enxergá-la, né? Não farás injustiça, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como intrigante. Aqui ele está falando no sentido da NVI que é melhor, não espalharás calúnia, ou seja, não espalhará mentira contra o teu próximo, mas ao mesmo tempo você buscará enxergar a realidade das coisas para julgar com justiça. Então Deus não fala que não pode haver nenhum tipo de julgamento. O julgamento das ações, uma pessoa comete um crime, uma pessoa comete atos escandalosos na igreja e por aí afora, julgamento de ações no sentido de analisar o que fazer, a pessoa está em rebeldia constante, como vai agir em relação a isso? Isso existe. Não deixará de repreender o teu próximo. Então ele fala, você não vai espalhar calúnia e ao mesmo tempo você não vai deixar de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerá pecado. Não te vingará nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele dá exemplos. Olha, como é que você mostra que você ama o próximo como a si mesmo? Você vai, via de regra, você vai evitar a vingança. Quando eu falo de via de regra, por quê? Porque você pode até eventualmente cair. Ele fala, mas é para você lutar para não fazer isso. E nem guardar ira contra os filhos do seu povo. Esse, além dos outros mandamentos que ele já colocou, ele fala, essas são formas de você mostrar e de eu mostrar que amamos nosso próximo como a nós mesmos. Bom, basicamente, e aqui, encerrando com Jesus, né? Ele fala, vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador para que fique conosco para sempre. O que significa isso? Que o Consolador só pode habitar, ou seja, ele só pode transformar a vida de quem permite ser transformado. E quem permite Deus transformar vai buscar fazer o quê? Guardar os mandamentos. Visto que os mandamentos são uma proteção contra a escravidão do vício, contra a escravidão dos maus exemplos, contra a escravidão da destruição humana, né? O Espírito da verdade, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber. Não é que Deus não queira, o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. O que ele está dizendo aqui que não vê nem o conhece? O mundo não está disposto a receber. Para vocês, vocês estão dispostos a receber, porque ele habita convosco e estará em vós, porque aí todo aquele que estiver disposto a receber. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo. Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor venha continuar em nome de Deus. Graças e paz a todos. Uma feliz semana.